Capítulo 107. Ciúmes do mar. Se não fosse a astronomia, não descobriria eu tão cedo as 10 libras de Capitu, mas não é por isso que torno a ela. É para que não cuides que a vaidade de professor é que me fez padecer com a desatenção de Capitu e ter ciúmes do mar. Não, meu amigo, venho explicar-te que tive tais ciúmes, pelo que podia estar na cabeça de minha mulher, não fora ou acima dela. É sabido que as distrações de uma pessoa podem ser culpadas, metade culpadas, 1/3, ou 1/5, 1/10 de culpadas, pois que em matéria de culpa, a graduação é infinita. A recordação de um simples olhar basta para fixar outros que recordem e se deleitem com a imaginação deles. Não é mister pecado efetivo e mortal, nem papel trocado, simples palavra, aceno, suspiro ou sinal ainda mais miúdo e leve. Um anônimo ou anônima que passe na esquina da rua faz com que metamos Sírios dentro de Marte, e tu sabes, leitor, a diferença que há um a outro na distância e no tamanho. Mas a astronomia tem dessas confusões. Foi isto que me fez empalidecer, calar e querer fugir da sala para voltar Deus sabe quando. Provavelmente 10 minutos depois. 10 minutos depois estaria eu outra vez na sala, ao piano ou à janela, continuando a lição interrompida. Tão pouco tempo, sim, tão pouco tempo, 10 minutos. Os meus ciúmes eram intensos, mas curtos. Um pouco derrubaria tudo, mas com o mesmo pouco ou menos, reconstruiria o céu, a terra e as estrelas. A verdade é que fiquei mais amigo de Capitu se era possível, e ela ainda mais meiga. O ar mais brando, as noites mais claras e Deus mais Deus. E não foram propriamente as 10 libras esterlinas que fizeram isto, nem o sentimento de economia que revelavam e que eu conhecia, mas as cautelas que Capitu empregou para o fim de descobrir-me um dia o cuidado de todos os dias. Escobar também se me fez mais pegado ao coração. As nossas visitas foram se tornando mais próximas, e as nossas conversações mais íntimas. Capítulo 108. Um filho. Pois nem tudo isso me matava a sede de um filho, um triste menino que fosse amarelo e magro, mas um filho próprio da minha pessoa. Quando íamos a Andaraí e víamos a filha de Escobar e Sancha, familiarmente Capituzinha, por diferenciá-la de minha mulher, visto que lhe deram o mesmo nome, ficávamos cheios de inveja. A pequena era graciosa e gorducha, faladeira e curiosa. Os pais, como os outros pais, contavam as travessuras e agudezas da menina, e nós, quando voltávamos à noite para a glória, vínhamos suspirando as nossas invejas e pedindo mentalmente ao céu que nolas matassem. As invejas morreram, as esperanças nasceram, e não tardou que viesse ao mundo o fruto delas. Não era escasso nem feio como eu já pedia, mas um rapagão robusto e lindo. A minha alegria quando ele nasceu não sei dizê-la, nunca a tive igual, nem creio que a possa haver idêntica, ou que de longe ou de perto se pareça com ela. Foi uma vertigem, uma loucura. Não cantava na rua por natural vergonha, nem em casa para não afligir Capitu convalescente. Também não caía porque há um Deus para os pais novos. Fora, vivia com o espírito no menino, em casa com os olhos a observá-lo, a mirá-lo, a perguntar-lhe de onde vinha e por que é que eu estava tão inteiramente nele, e várias outras tolices sem palavras, mas pensadas ou deliradas a cada instante. Talvez perdi algumas causas no foro por descuido. Capitu não era menos terna para ele e para mim. Dávamos as mãos um ao outro, e quando não olhávamos para o nosso filho, conversávamos de nós, do nosso passado e do nosso futuro. As horas de maior encanto e mistério eram as de amamentação, quando eu via o meu filho chupando o leite da mãe, e toda aquela união da natureza para a nutrição e vida de um ser que não fora nada, mas que o nosso destino afirmou que seria, e a nossa constância e o nosso amor fizeram que chegasse a ser, ficava que não sei dizer, e nem digo, positivamente não me lembra, e receio que o que dissesse me saísse escuro. Escusai minúcias,
assim que não é preciso contar a dedicação de minha mãe e de Sancha, que também foi passar com Capitu os primeiros dias e noites. Quis rejeitar o obséquio de Sancha. Respondeu-me que eu não tinha nada com isso. Também Capitu, em solteira, foi tratá-la à Rua dos Inválidos. Não se lembra que o senhor foi lá vê-la? Lembra-me, mas Escobar não vai gostar. Eu virei jantar com vocês e às noites sigo para Andaraí. 8 dias e está tudo passado. Bem se vê que você é pai de primeira viagem. Ora, também você. Onde está a segunda? Usávamos então essas graças em família. Hoje que me recolhi à minha casmurrice, não sei se ainda há tal linguagem, mas deve haver. Ela cumpriu o que disse. Jantava conosco e ia-se à noite. Sobre tarde descíamos à praia ou íamos ao passeio público, fazendo ele os seus cálculos e eu os meus sonhos. Eu via o meu filho médico, advogado, negociante, meti-o em várias universidades e bancos, e até aceitei a hipótese de ser poeta. A possibilidade de político foi consultada, e cri que me saísse orador, e grande orador. Pode ser, redarguia Escobar. Ele acompanhava muitas vezes as minhas criancices, também interrogava o futuro. Chegou a falar da hipótese de casar o pequeno com a filha. A amizade existe. Esteve toda nas mãos com que apertei as de Escobar ao ouvir-lhe isto, e na total ausência de palavras com que ali assinei o pacto. Estas vieram depois, de atropelo, afinadas pelo coração que batia com grande força. Aceitei a lembrança e propus que os encaminhássemos a este fim, pela educação igual e comum, pela infância unida e correta. Era minha ideia que Escobar fosse padrinho do pequeno. A madrinha devia ser e seria minha mãe, mas a primeira parte se trocou por intervenção do tio Cosme, que ao ver a criança, disse-lhe entre outros carinhos: "Anda, toma a bênção a teu padrinho velhaco", e voltando-se para mim disse: "Não desisto do favor, e há de ser depressa o batizado, antes que a minha doença me leve de vez." Contei discretamente a anedota a Escobar para que ele me compreendesse e desculpasse. Riu-se e não se magoou. Fez mais. Quis que o almoço do batizado fosse na chácara dele, e foi. Eu ainda tentei espaçar a cerimônia a ver se tio Cosme sucumbia primeiro à doença, mas parece que esta era mais de aborrecer que de matar. Não houve remédio senão levar o menino à pia, onde se lhe deu o nome de Ezequiel. Era o nome de Escobar, e eu quis suprir deste modo a falta do compadrio. Capítulo 109. Um filho único. Ezequiel, quando começou o capítulo anterior, não era ainda gerado. Quando acabou, era cristão e católico. Este outro é destinado a fazer chegar o meu Ezequiel aos 5 anos, um rapagão bonito, com os seus olhos claros, já inquietos, como se quisessem namorar todas as moças da vizinhança, ou quase todas. Agora, se considerasse que ele foi único, que nenhum outro veio, certo nem incerto, morto nem vivo, um só e único, imaginarás os cuidados que nos deu, os sonos que nos tirou, e que susto nos meteram as crises dos dentes e outras, a menor febrícula, toda a existência comum das crianças. A tudo acudíamos segundo cumpria e urgia, coisa que não era necessário dizer, mas há leitores tão obtusos que nada entendem se lhes não relata tudo e o resto. Vamos ao resto. Capítulo 110. Rasgos da infância. O resto come-me ainda muitos capítulos. Há vidas que os têm menos, e fazem-se ainda assim completas e acabadas. Aos 5 e 6 anos, Ezequiel não parecia desmentir os meus sonhos da Praia da Glória. Ao contrário, adivinhavam-se nele todas as vocações possíveis, desde vadio até apóstolo. Vadio é aqui posto no bom sentido, no sentido de homem que pensa e cala. Metia-se às vezes consigo, e nisto fazia lembrar a mãe, desde pequena. Assim também agitava-se todo e instava por ir persuadir as vizinhas que os doces que eu lhe trazia eram doces deveras. Não o fazia antes de farto deles, mas também os apóstolos não levam a boa doutrina, senão depois de a terem toda no coração. Escobar, bom negociante,
Opinava que a causa principal desta outra inclinação talvez fosse convidar implicitamente as vizinhas a igual apostolado, quando os pais lhe trouxessem doces. E ria-se da própria graça, e anunciava-me que o faria seu sócio. Gostava de música, não menos que de doce, e eu disse a Capitu que lhe tirasse ao piano o pregão do preto das cocadas de mata-cavalos. Não me lembra. Não diga isso, você não se lembra daquele preto que vendia doce às tardes? Lembro-me de um preto que vendia doce, mas não sei mais da toada. Nem das palavras? Não, nem das palavras. A leitora que ainda se lembrará das palavras, dado que me tenha lido com atenção, ficará espantada de tamanho esquecimento, tanto mais que lembrarão ainda as vozes da sua infância e adolescência. Haverá olvidado algumas, mas nem tudo fica na cabeça. Assim me replicou Capitu e não achei tréplica. Fiz, porém, o que ela não esperava. Corri aos meus papéis velhos. Em São Paulo, quando estudante, pedi a um professor de música que me transcrevesse a toada do pregão. Ele o fez com prazer. Bastou-me repetir-lhe de memória. E eu guardei o papelinho. Fui procurá-lo. Daí a pouco interrompi um romance que ela tocava, com um pedacinho de papel na mão. Expliquei-lhe, e ela teclou as 16 notas. Capitu achou a toada um sabor particular, quase delicioso. Contou ao filho a história do pregão, e assim o cantava e teclava. Ezequiel aproveitou a música para pedir-me que desmentisse o texto, dando-lhe algum dinheiro. Fazia de médico, de militar, de ator e bailarino. Nunca lhe dei oratórios, mas cavalos de pau e espada cinta eram com ele. Já não falo dos batalhões que passavam na rua e que ele corria a ver. Todas as crianças o fazem. O que nem todas fazem é ter os olhos que esta tinha. Em nenhuma via as ânsias de gosto com que assistia a passagem da tropa e ouvia tocar a marcha dos tambores. Olha, papai, olha! Estou vendo, meu filho. Olha o comandante, olha o cavalo do comandante e olha os soldados. Um dia amanheceu tocando corneta com a mão. Dei-lhe uma cornetinha de metal. Comprei-lhe soldadinhos de chumbo, gravuras de batalhas que ele mirava por muito tempo, querendo que lhe explicasse uma peça de artilharia, um soldado caído, outro de espada alçada, e todos os seus amores iam para o de espada alçada. Um dia, ó ingenuidade, perguntou-me impaciente: mas papai, por que é que ele não deixa cair a espada de uma vez? Meu filho, é porque ele é pintado. Mas então por que é que ele se pintou? Ri-me do engano e expliquei-lhe que ele não era o soldado que se tinha pintado no papel, mas o gravador, e tive de explicar também o que era gravador e o que era gravura, as curiosidades de Capitu em suma. Tais são os principais rasgos da infância. Mais um e acaba o capítulo. Um dia, na chácara de Escobar, deu com um gato que tinha um rato atravessado na boca. O gato nem deixava presa nem via por onde fugisse. Ezequiel não disse nada. Deteve-se, acorou-se e ficou olhando. Ao vê-lo assim atento, perguntamo-lhes de longe o que era. Fez-nos sinal que nos calássemos. Escobar concluiu: vão ver que é o gato que apanhou algum rato. Os ratos continuam a infestar minha casa. Vamos ver. Capitu quis também ver o filho. Acompanhei-os. Efetivamente era um gato e um rato. Lance banal, sem interesse nem graça. A única circunstância particular era o rato estar vivo, esperneando, e o meu pequeno elevado. De resto, o instante foi curto. O gato, logo que sentiu mais gente, dispôs-se a correr. O menino, sem tirar-lhe os olhos de cima, fez-nos outro sinal de silêncio, e o silêncio não podia ser maior. Ia dizer religioso, mas risquei a palavra. Aqui ponho outra vez, não só por significar a totalidade do silêncio, mas também porque havia naquela ação do gato e do rato alguma coisa que prendia com o ritual. O único rumor eram os últimos guinchos do rato, aliás, frouxíssimos. As pernas mal se lhe moviam e desordenadamente. Um tanto aborrecido, bati palmas para que o gato fugisse e ele fugiu. Os outros nem tiveram tempo de atalhar-me. Ezequiel ficou abatido. Ora, papai, que foi? A esta hora o rato está comido. Pois sim, mas eu queria ver. Os dois riram-se e eu mesmo achei-lhe graça.